Oi, de volta. Dando continuidade ao que estávamos falando da vez passada, comparando o algoritmo do NumPy com o algoritmo de eliminação que a gente mostrou, acho que agora é chegada a hora da gente pensar um pouquinho, né, por que esses dois algoritmos são diferentes, o que tem, e eu já adiantei, né, o que muda é que a gente vai trocar algumas equações de lugar. Então, como é que isso funciona? E para a gente ter uma ideia, vamos lembrar como é que funciona a eliminação com um caso relativamente simples. Vamos considerar a matriz 9, 7, 4, 3. Então, se a gente for fazer uma etapa de eliminação nessa matriz, só tem uma, né? Que é eliminar o 4 que está embaixo do 9. Então, o 9 e o 7 continuam. E o 4 vai virar 0. E aqui, no lugar do 3, vai ficar 3 menos 4 vezes 7 sobre 9, né? Que é 28 sétimos. E 28 sétimos é quase, né, 1. Então, essa matriz vai ficar 9, 7, 0 e menos 1 nono. Muito bem. Então, quando a gente faz essa etapa de eliminação, existe um certo risco desse número aqui ficar bastante pequeno. Claro que se você está fazendo essa eliminação para essa matriz, o que esse número der, deu. Né? Não tem muito o que a gente se preocupar. O problema é o que acontece se essa matriz fosse um pouquinho maior. Por exemplo, se fosse uma matriz 9, 7, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, que a gente quisesse usar para resolver. Bom, não ia ficar muito diferente, né? A gente ia fazer as mesmas eliminações. 9, 7, 1. 4 aqui ia ficar menos 1 nono. E aqui ia ficar 2 menos 4 nonos. E aqui ia ficar 0, 2 menos 7 nonos e 3 menos 1 nono. Então, quando a gente faz essas contas, né, com frações e tal, a gente não tem muito problema. A gente obtém uns números, alguns são menores que outros, e a gente pode continuar fazendo as eliminações. Até se a gente fosse, né, esperto, aqui tinha um 0, né, não um 4, a gente poderia eliminar os denominadores, né, multiplicando todas as duas equações aqui por 9 e tal. Mas não é isso que eu quero focar nesse caso. Eu quero focar justamente no caso perigoso do computador. Então, imagine que nessa matriz aqui de cima, em vez de ter 3, a gente tivesse exatamente 28 nonos. Bom, se a gente vai ter exatamente 28 nonos, aqui vai ficar exatamente 28 nonos. E aqui, portanto, ia ficar 0. Ó, essa matriz era singular. Tudo bem, acontece. Bom, essa matriz aqui ser singular, ou ser bem perto de ser singular, não tem muito jeito. O problema é o que acontece nessa matriz se você mudasse só essa entrada para 28 nonos. Ao mudar essa entrada só para 28 nonos, esse número aqui vira 0. Todas as outras contas continuam iguais. Mas agora, esse 0 certamente não pode mais ser eliminado. Então, a primeira razão da gente querer fazer pivô, ou seja, querer trocar linhas de lugar, é simplesmente para poder resolver o sistema fazendo eliminação. Certo? Então, a primeira razão de você querer fazer um pivô é simplesmente poder continuar resolvendo o sistema, e aí você vai continuar, né, com o sistema 9, 7, 1. Esse 0, 0, menos 14 nonos fica aqui embaixo, e aqui em cima fica 0, menos 11 nonos e menos 26 nonos. E aí a gente continua, não precisa eliminar mais nada, o sistema já está, né, em forma tridiagonal, e acabou. Agora é só substituir. Beleza? Qual o problema disso? O problema disso é que essa escolha dessa matriz, com esse bloquinho 4, 9 e 7, não é completamente por acaso. Essa escolha foi feita, né, de forma que quando você eliminar, o número que vai aparecer aqui não vai ser calculado, não precisa ser calculado nessa ordem. Ele pode ser calculado em outra ordem. Ele pode ser calculado como 4 nonos, que é o fator correspondente à linha, que você vai calcular uma vez só, certo? E depois multiplicar por 7. E aí o que acontece é que quando você faz
28 nonos menos 4 sétimos, isso aqui dá um erro de arredondamento. Mais precisamente, isso aqui vai dar 4.4, sei lá o que, é elevado a menos 16, certo? Que é o erro de arredondamento correto para essa escala aqui. Esses números são mais ou menos da ordem de 3, então o erro de arredondamento que você pode ter é da ordem desse carinha aqui. E aí, o que acontece é que se você continuar com esse número errado, né? Se você pegar esse número que está errado, esse número que está errado aqui, eu vou chamar ele de 4ε. Quando você botar um 4ε, esse sistema não parece, né, que tem algum problema, que aconteceu um problema com esse. Ele diz, bom, agora eu tenho que eliminar a segunda linha da terceira. E no que você for eliminar a segunda linha da terceira, você vai multiplicar a segunda linha por um montão para eliminar da terceira, certo? E se você continuar por aqui, certo? Você vai ficar com 971, 0, esses 4ε e menos 14 nonos. E aqui você vai ficar com 0, 0. E repara, para você sair do menos 11 nonos para eliminar 4ε, você vai ter que multiplicar por um número gigantesco. Então aqui você vai botar um número gigante. Certo? Da ordem de... o contrário, né, disso daqui. Então provavelmente 10 a 16, ou talvez 10 a 15, porque quando você dividir pelo 4.4 vai ficar um pouquinho menor. Então, você vai ter um número gigante aqui no seu sistema. Você vai ter números gigantes que vão aparecer por tudo quanto é lado. E isso daqui é uma forma muito fácil de você pegar um número pequeno, você pegar um número que está aqui e propagar esse número indevidamente para a equação de baixo. Você não deveria ter feito isso, né? Essa equação de baixo não deveria ter sido alterada. E no que você faz isso, a solução do seu sistema vai ficar completamente errada. Assim, completamente errada. Se você botar isso daqui no NumPy com eliminação, né, você vai obter uma solução que está certa até, sei lá, 14ª, 15ª casa decimal. Mas se você fizer as contas na ordem, com o seu método de eliminação que não faz pivoteamento, vai aparecer esse 4ε aqui, e você vai obter uma solução que está errada na segunda casa decimal, não na antepenúltima casa decimal, na 15ª. Então, ao fazer isso, certo? No caso, ao não fazer o pivoteamento, a gente corre o risco, toda vez que aparecer um número muito pequeno, de propagar a informação que está no resto da matriz erroneamente para o lado, baseado num erro de arredondamento que vai ser magnificado em seguida. Então, isso gera, né, como a gente viu em várias ocasiões, erros catastróficos, principalmente quando o sistema é grande, porque quando o sistema é grande, mesmo que esses não tenha uma questão de aparecer um zero de verdade, todos os erros de arredondamento que forem aparecendo, os números que aparecerão aqui vão ser sempre pequenos. E esses números pequenos vão acabar, né, quando você faz esse dividido, quando você vai calcular o fator, né, esse termo dividido por esse para eliminar, você pega números que têm um pequeno errinho, mas cuja magnitude deles também já não é tão grande. Então, o erro relativo desses números começa a ficar grande, certo? E aí o erro relativo desses números vai ser multiplicado em toda a linha, aí você polui mais a sua linha com um monte de coisas, e isso vai se propagando até se tornar uma coisa absolutamente insustentável. Então, é por isso que a gente fala, né, de estabilidade numérica, é você trocar os pivôs. Primeiro tem uma questão de poder continuar o algoritmo se você tivesse, no caso, né, com aritmética exata, bonitinha, porque se você encontrar um zero, o que você faz? Mas é pior ainda, com aritmética de ponto flutuante, você pode bater num zero e não ver que ele é zero, porque ele está perto do zero. E mesmo que você não bata no zero, como eu falei, o erro relativo nesse número pode ser já razoavelmente grande, que ao fazer a eliminação com esse número seja ruim. Por isso, né, a técnica usual, então, em geral, o que a gente faz para escolher o pivô é pegar o máximo em valor absoluto. Por quê? Porque o máximo em valor absoluto da coluna, por mais que tenha acontecido o erro de arredondamento, o erro de arredondamento dos outros números, que são menores, se os erros de arredondamento
foram propagados, né? Por exemplo, pensa quando você calcula esse 4 nonos. Quando você calcula o 4 nonos, tem um erro de arredondamento. Quando você faz essa primeira eliminação, você vai ter erro de arredondamento em todos esses números. Não só no 4 epsilon. Mas no 4 epsilon, o erro de arredondamento é tudo. Enquanto que nos outros números, o erro de arredondamento é 10 a menos de 16 do número que você está vendo. Enquanto que aqui, ele é 100% do número que você está vendo. Então, um número que tem um valor absoluto grande, ele vai ter recebido erro de arredondamento por todos os lados, mas provavelmente, e aí é só provavelmente, não é certeza de nada, mas muito provavelmente, essa é uma entrada da matriz que tem o menor erro relativo. Então, isso é uma esperança, né? Espera-se que seja o menor erro relativo. Certo? Então, isso daqui é o básico do pivoteamento. Então, se você tiver uma matriz muito grande, né, uma matriz 50 por 50, você deve esperar ver bastantes vezes pivoteamento, porque sei lá o que acontece com os números. Né? É bastante provável que esses números troquem de magnitude conforme você vai eliminando e fazendo subtrações, multiplicações. Mas o que é bastante razoável é que se você mantiver essa estratégia, né, de usar como pivô o maior valor absoluto de cada coluna, você vai estar fazendo uma propagação de erros relativos que você espera que seja menor. Isso vai continuar acontecendo, mas você espera que seja menor. E aí, para completar essa nossa viagem pela álgebra linear computacional, digamos, da eliminação, no próximo vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre a diferença de velocidade do Python para o NumPy. Tá bom? Até lá!